Hoje é domingo, portanto, dia do descanso, mas é sempre importante a gente estar atento às coisas que ocorrem neste país, e uma delas é o que vamos tratar hoje, embora a notícia seja do dia 16 de janeiro. Nós precisamos estar atento e colocar na pauta das nossas discussões o risco que o Brasil corre de caminhar para uma espécie de fundamentalismo religioso que visa tomar o poder no país, e este fundamentalismo religioso hoje está muito bem localizado entre as igrejas ditas, olhem o que estou dizendo, ditas evangélicas, porque em essência não o são, porque não estão de acordo com a pregação de Jesus Cristo. Portanto, não são evangélicas porque só se for o evangelho ou a boa nova de algum outro tomado como avatar, mas não de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o crucificado. Não refletem nas suas pregações, nas suas disposições, no seu conservadorismo extremo, na sua ignorância da natureza e da essência do evangelho. Não se constituem em evangélicos. São enganadores. Mas vamos então para o rapidinho das notícias de hoje, que é dia 21 de janeiro de 2024. Vamos lá. Aqui está a notícia dada na Carta Capital. Como vocês estão vendo, é do dia 16 de janeiro de 2024, às 20 horas e 46 minutos, atualizada há 2 dias, mas o Vendal Carmo nos deu essa notícia muito importante. Não tanto pelo que vai acontecer ou deixou de acontecer, porque ao final do texto que ele escreve, ele diz que o pastor não mais virá ao Brasil, e aqui ele diz que virá ao Brasil. No final da notícia, ele diz que a vinda do pastor foi suspensa em função do tema que ele quereria abordar no congresso que ele participaria, congresso evangélico. Evangélico, podemos colocar aspas, não? Então, pastor dos Estados Unidos que justifica a escravidão com a Bíblia virá ao Brasil para congresso evangélico. Não saia do vídeo, porque a questão não é exatamente se ele virá, viria, não é essa a questão. A questão é como um congresso dito de evangélicos admite uma pessoa com este tipo de pensamento. Considerado um dos congressos mais importantes no cenário evangélico do Brasil, o Consciência Cristã terá, ou teria como palestrante, já que no final o autor do artigo diz que ele não virá mais, terá como palestrante o pastor estadunidense Douglas Wilson, defensor da ideia de que a Bíblia permite escravizar outros seres humanos. O evento previsto para acontecer em Campina Grande, na Paraíba, olha aí Paraíba, atenção, em fevereiro deve reunir lideranças da direita brasileira. Olha aí a associação perigosa. Não é a direita brasileira, digamos, ponderada, política, mas é uma direita que está ligada à extrema-direita e a ideias nazifascistas, totalitárias, elitistas, que, ao convidar um homem como esse, está defendendo posições que não são cristãs, não são democráticas, não são republicanas, não visam ao Estado democrático de direito, não visam à democracia. O convite foi revelado pelo The Intercept Brasil nesta terça-feira 16, em artigo escrito pelo teólogo Ronilson Pacheco. O evento é organizado pela Visão Nacional para a Consciência Cristã, uma entidade conservadora liderada por diversas igrejas evangélicas. Para Pacheco, a vinda de Douglas Wilson cruza uma linha inaceitável e permite a defesa aberta da naturalização da escravidão. Ele explica que o pastor norte-americano tem forte influência sobre conservadores reformados brasileiros e também representa o nacionalismo cristão, um fenômeno que ameaça a democracia nos Estados Unidos. Através de quem? Da extrema-direita situada no Partido Republicano norte-americano, que é liderado por gente como Donald Trump. Líder da Igreja de Cristo, imagine que Cristo ele está sendo líder, porque de Jesus não é. O pastor escreveu 2 livros que buscam tirar o estigma do sistema escravista do sul dos Estados Unidos. Você acredita numa coisa como essa? Que um homem que se diz evangélico, pregador evangélico, que defende as ideias do Cristo, tirar estigma de sistema escravista, quando este estigma tem que ser acentuado para que possa ser combatido e não se pense em nenhuma forma de escravidão voltar à vida social? Os adeptos dessa escola revivem as ideias do pastor calvinista Alberto L. Dabney, um defensor do sistema escravista do sul dos Estados Unidos. Entre as figuras que influenciaram Wilson está Rosas Rushdoni, autor do livro Institutes of Biblical Law. Ou seja, essa gente perverte o pensamento do próprio cristianismo. Não precisa ser teólogo para saber disso. Não precisa ser um estudioso, basta ver o ensino de Jesus naqueles que são os mais conhecidos. Ama o próximo como a ti mesmo. Não faças ao outro que não quereis que vos façam. E eles defendem a escravidão. Um dos argumentos defendidos por Wilson é a tese de que a vitória do norte abolicionista impediu a ida de africanos escravizados para o estado da Virgínia, onde supostamente encontrariam mestres piedosos. Vamos adiante. Apoiador do ex-presidente Donald Trump, o pastor chegou a apoiar a fala do republicano sobre o confronto entre neonazistas e manifestantes antirracistas em Charlottesville, na Virgínia, em 2017. Ele diz: "Eu igualo o Black Lives Matter a Ku Klux Klan", escreveu Wilson à época. Você acredita nesta inversão? Você sabe o que é a Ku Klux Klan? É exatamente aquela seita de natureza sociopolítica que perseguiu negros, que matou negros na tentativa de fazer separatismo negros e brancos nos Estados Unidos e que foi superado na década de 60 graças a gente extraordinária, maravilhosa como Luther King, como o pastor Luther King. E aí ele quer comparar o Black Lives Matter a isso.
Pelo contrário, o Black Lives Matter procura mostrar que vidas negras importam. A atualização, após a repercussão negativa do apoio de Wilson aos grupos supremacistas e a defesa da escravidão com base na Bíblia, a participação do líder da Igreja de Cristo foi cancelada no Congresso Consciência Cristã. Ufa! Finalmente! Em nota publicada na noite da quarta-feira 17, o presidente da organização, Euder Faber, afirma que o cancelamento ocorreu após polêmicas levantadas por interpretações de falas sobre o tema sensível da escravidão. Não, Euder! Não é sensível, Euder! É absurdo! Ele esclarece também que o cancelamento ocorre pelo risco de haver incitação de crime de ódio e uma escalada de violência física contra os participantes do evento. Ora, Euder, por favor, será que você acredita nisso? Será que não seria o ódio contra os negros, contra os anti-escravistas, contra os antirracistas, contra os antifascistas? Faber criticou o cancelamento que, segundo ele, impede que Wilson tenha espaço para se defender e afirma que tomará as providências judiciais cabíveis contra as acusações. Não, Faber, você não deveria tê-lo chamado para vir ao Brasil para defender ideias que são absurdas, que são anticristãs. São anticristãs. Evangélico, verdadeiro, sincero. Você que é da linha do Caio Fábio, você que é da linha do Henrique Vieira, me ouça. Isso é anticrístico. Cancelar porque o Wilson poderia vir defender escravidão. Escravidão é coisa anticrística, é tudo que é contra o pensamento do Cristo. E você que segue gente de alta qualidade cristã, como o pastor Henrique Vieira, como o Caio Fábio, você evangélico, que se diz evangélico, crente das igrejas evangélicas, pentecostais, que sinceramente ama ao Cristo, você não pode participar de uma coisa desse tipo. Porque isto vai de encontro ao ensinamento dos evangélicos. Discussão evangélica, a parte que não é o fito deste vídeo, nem deste canal, mas que se adentra na nossa discussão, na nossa fala, tem que se adentrar quando eu converso com você. Estamos pensando sobre o que é que a religião vem se mal interpretada, e principalmente se o pensamento evangélico que advém do Cristo, se ele é mal interpretado, a que pode conduzir, estamos no campo já do comportamento social e político, não do comportamento religioso, que também é social e acaba sendo político. Mas essa distorção perversa leva a uma fundamentação de ideias absurdas que são de estados totalitários, elitistas, que esmagam a individualidade, que impõem o pensamento conservador, que impõem o pensamento todo ele fundamentado no Antigo Testamento, que contraria a natureza do pensamento de Jesus Cristo. E isto é o que estes fundamentalistas aí, que se dizem evangélicos e cristãos, que não o são em verdade, estão tentando fazer. Tornar o Senado, a Câmara, num novo sinédrio. E o país orientado por uma vocação teocrática baseada neste conservadorismo fundamentalista que sabe apenas judaico, deixando de lado o cristianismo, ou usando o cristianismo apenas como uma América retórica, mas fundamentalmente naquele judaísmo dos tempos dos hebreus, da escravidão dos hebreus, da supremacia dos hebreus como povo escolhido, em detrimento dos demais. E isso é um risco, porque pode conduzir o país a este fundamentalismo cristão em que a supressão das diferenças comece a ser a tônica. Ouça as palavras do Caio Fábio. Que homem extraordinário, que pensamento cristão maravilhoso de um homem que é evangélico, crente. Ouçam as palavras, vejam o comportamento, a conduta do pastor Henrique Vieira e de todos os outros homens que estão nesta linha do cristianismo, nesta vertente do cristianismo, que pregam o amor, a compreensão, a liberdade, o direito de cada um ser como é, sem se submeter a qualquer pensamento hegemônico. Pensem, vocês que são católicos, nas falas extraordinárias do padre Júlio Lancelotti e até mesmo do Papa, que tem feito um discurso de abertura fundamental, magistral, para que a Igreja Católica saia deste ranço, aliás, muitas vezes farisaico hipócrita, que está fundamentado sobretudo nos costumes sexuais, quando sabemos que os padres, muitos deles, são os primeiros a contrariar essa recomendação da castidade ou coisa que o valha. E você que é espírita, preste atenção naqueles que pregam o amor, a liberdade, não daqueles pregadores que se juntam a Bolsonaro e ao conservadorismo para defender um espiritismo que não está de acordo com Allan Kardec. Para você que é budista, pensem nas lições de amor do Buda. E por aí vai, no candomblé, na Umbanda, as palavras de amor dos espíritos que se pronunciam pelos médiuns, pensadores, entre aspas, evangélicos, na verdade, verdadeiramente diabólicos, como esse senhor, que viria para o Brasil para defender a escravidão, estes não desejam um país cristão. Desejam um país orientado por um pensamento diabólico, mau, malévolo, que suprime a liberdade apenas em busca do poder temporal, que foi tudo o que Jesus não buscou. Um abraço e até uma outra oportunidade.